Bom, pessoal, vamos resolver agora o exercício 5 da lista 3, tá? E aí, nesse exercício, ele fala o seguinte. Na figura, a variação da energia interna de um gás indo do estado A para o estado C é de 800 Joule. Então, ele está falando o seguinte. Nesse processo aqui, ó, que eu vou do estado A, tá, até o estado C, a variação da energia interna é de 800 Joule. Repara que quando eu estou falando da variação de energia interna, eu não preciso dizer necessariamente que eu estou fazendo esse caminho de A para B e depois para C. Porque como a energia interna é uma função de estado, a variação da energia interna não depende do caminho. Ela depende apenas do ponto inicial para o ponto final. Então, por exemplo, se eu fizer esse caminho aqui, ó, de A para B e depois para C, a variação da energia interna vai ser a mesma do que eu sair de A, fazer esse caminho em azul aqui, até chegar em C. Tá? Aí ele complementa. E o trabalho ao longo do caminho ABC é 500 Joule. Bom, no caso do trabalho, é muito importante ele especificar o caminho. Por quê? Porque o trabalho, assim como o calor, não é uma função de estado. Então, vai depender do caminho. O trabalho realizado pelo gás no caminho ABC é diferente do trabalho realizado pelo gás de A para C. Tá? Então, no caso do trabalho e do calor, a gente precisa especificar o caminho, enquanto que para variação da energia interna, a gente só precisa especificar o ponto de partida e o ponto de chegada. Beleza? Aí no item A ele pergunta qual é o calor adicionado ao sistema no caminho ABC. Então, ele deu para a gente a variação da energia interna, deu para a gente, tá aqui, né? Deu para a gente o trabalho e quer saber qual é o calor. Bom, para resolver esse problema, né, a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica. Então a gente viu que a variação da energia interna é 800 Joule nesse processo, o trabalho é 500 Joule, eu quero saber qual é o calor. Aqui tem um erro de notação, tá, gente? Eu devia ter escrito ABC, porque não é o calor de A para C, é o calor do caminho ABC. Então corrijam aí, por favor, esse cara aqui, ó, é o calor no processo ABC, não de A para C. Tá? A para C seria o processo em azul, mas a gente está interessado no processo em vermelho. Tá? Então é importante deixar isso claro, porque são processos que dão valores diferentes para o calor. Bom, aqui eu acabo corrigindo isso. Tá? Aqui eu corrijo isso e faço bonitinho. Bom, primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia interna num processo é igual ao calor recebido pelo sistema, no caso o calor recebido pelo gás, menos o trabalho realizado pelo gás no processo. Tá? Com isso, eu posso escrever que o calor é a variação da energia interna mais o trabalho. Tá? A variação da energia interna a gente já sabe, 800. O trabalho nesse processo é 500. Com isso, a gente calcula que o calor no processo ABC foi 1.300 Joule. Beleza? Show de bola. Agora vamos para o item B. No item B, ele fala assim: se a pressão no ponto A é 5 vezes maior que a pressão no ponto C, então, no ponto A, a pressão é 5 vezes maior que no ponto C. Basicamente, reparem que de A para B a gente tem um processo isobárico, então o ponto A tem a mesma pressão do ponto B. De C para D a gente também tem um processo isobárico, então esses dois pontos aqui têm a mesma pressão. E o que ele está falando é que a pressão desses pontos aqui de cima é 5 vezes a pressão dos pontos aqui de baixo. Beleza? Ele quer saber qual é o trabalho realizado pelo sistema entre C e D. Ele quer saber qual é o trabalho realizado nesse processo aqui. E aí, gente, tem um jeito bem legalzinho de resolver esse problema, que é o seguinte. Primeiro, a gente calcula o trabalho de A para B. O trabalho, né? Como a gente calcula o trabalho de A para B? Bom, o trabalho de A, B, C, nesse caminho vermelho, pode ser quebrado em dois trabalhos. O trabalho de A para B mais o trabalho de B para C. E esse trabalho a gente sabe que vale 500. Ele deu isso no enunciado para a gente. Bom, eu quero calcular este trabalho aqui. Para achar esse trabalho aqui, eu preciso encontrar esse. E a questão aqui é a seguinte. Esse trabalho aqui, ó, é nulo. O trabalho de B para C é nulo, porque é uma transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica. É uma transformação de volume constante. Toda transformação gasosa em que o volume é constante, o trabalho é nulo. Então esse cara aqui é zero. Como esse cara é zero, a gente encontra que o trabalho de A para B é simplesmente 500 Joule. Então,
eu tenho 500 Joule no caminho A, B, C. Como de B para C o trabalho é 0, o trabalho de A para B vale 500. Tá? E eu posso escrever esse trabalho de A para B, como é uma transformação isobárica, como sendo simplesmente a pressão vezes a variação do volume. Então é PA vezes ΔV, que é VB menos VA. Vamos deixar isso aqui guardadinho. Quando eu for calcular o trabalho de C para D, o que eu faço? Eu pego a pressão, que é o PC, e multiplico pela variação de volume. É um processo isobárico, eu posso fazer isso para calcular o trabalho. Então fica VD menos VC. E aí o que eu vou fazer? VD menos VC é a mesma coisa que VA menos VB. E aí eu ponho um menos aqui na frente para escrever VB menos VA. Tudo bem? Então, VD menos VC é a mesma coisa que VA menos VB, porque o volume de D é igual ao volume de A e o volume de C é igual ao volume de B. E aí eu boto um menos na frente para inverter essa ordem para ficar escrito desse jeito aqui. Tá? E aí eu faço o seguinte. A gente sabe que a pressão do ponto A é 5 vezes a do ponto C. Então eu posso escrever o PC como sendo PA dividido por 5. E aí eu troco esse PC por PA dividido por 5 e encontro essa expressão aqui para o trabalho de C para D. Acontece que esse cara aqui em cima, ó, vale 500 Joule. A gente tinha encontrado, isso foi fornecido no enunciado, né? Então, o trabalho de C para D vai ser aqui 500 dividido por 5, 100, com esse sinal de menos na frente, menos 100 Joule. Reparem que de A para B o volume aumenta, tem uma expansão, o trabalho é positivo. De C para D o volume diminui, existe uma compressão e o trabalho é negativo. Tranquilo? Show de bola. Então, esse foi o item B. Aí, agora a gente vai para o item C. No item C, ele quer saber qual é o calor trocado com o ambiente no caminho CDA. Então, ele quer saber qual é o calor trocado nesse caminho CDA aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que perceber, tem que lembrar que a energia interna é uma função de estado. Então, a variação da energia interna no processo de A para C pode ser calculada tanto considerando o processo direto de A para C, quanto considerando o caminho ABC. Então, a variação da energia interna de A para C. E aí eu posso considerar também o caminho inverso, por exemplo. A variação da energia interna de C para A é igual à variação da energia interna no caminho CDA. Tá? Então, posso considerar tanto esse processo aqui sendo equivalente a esse aqui, para a variação da energia interna, como esse processo aqui sendo equivalente a este aqui, para a variação da energia interna. É isso que está escrito aqui. Eu posso falar que a variação da energia interna de C para A é igual à variação da energia interna pelo caminho CDA. E isso é igual a menos a variação da energia interna de A para C. Se eu inverto a ordem, né, o ponto inicial e o ponto final, eu inverto o sinal da variação da energia interna. Tá? Então a gente tem essa relação aqui. Bom, a gente sabe que a variação de energia interna de A para C, isso foi um dado do enunciado, é 800 Joule. Isso significa que a variação de energia interna no processo em verde, que é o que a gente está olhando, que é o processo inverso desse aqui, é menos 800 Joule. Tá? Então, variação de energia interna no processo verde, que a gente está olhando agora, é menos 800 Joule. Então, se eu vou de A até C, ou de A até B e depois de B até C, a variação de energia interna é de 800 Joule. Agora, se eu vou de C para A, ou de C para D e depois para A variação de energia interna é menos 800 Joule. Porque eu inverti o ponto inicial e o ponto final. E aí, tanto faz o caminho. Eu poderia, por exemplo, olha, se eu fizesse o seguinte processo. Eu vou de C para B, depois eu vou para D, depois eu volto para C e depois eu vou para A. Seria menos 800. Eu parto de C, venho até aqui, depois vou para lá, subo, desço, faço qualquer coisa aqui e termino em A. É menos 800. Agora, eu começo em A, faço qualquer coisa maluca aqui, passo por B, por D, vou até não sei aonde, volto e termino em C. Aí, a variação de energia interna é 800 Joule nesse processo. Tá? Isso só vale para a variação de energia interna, porque a energia interna é uma função de estado. Beleza? Bom, então vamos guardar essa informação aqui. E aí eu posso escrever usando a primeira lei da termodinâmica que o calor é igual no processo, é igual à variação de energia interna mais o trabalho. A variação de energia interna no processo em verde aqui a gente já sabe quanto que vale, menos 800. E o trabalho no processo de CDA a gente calculou no item B, né? Porque no item B a gente calculou de C para D.
Acontece que de D para A ele é nulo. O trabalho é nulo porque é uma transformação isocórica. Então, o trabalho nesse processo verde total aqui ó, é simplesmente o trabalho que a gente calculou no item B, de C até D, que a gente viu que é menos 100. Então, menos 800 menos 100, a gente encontra um calor de menos 900 Joule. Tá? Então, só para a gente analisar um negocinho aqui, no processo de A, B, C, o sistema recebeu 1.300 Joule. No processo de volta, C, D, A, o sistema perdeu 900 Joule de calor. Tá? Mais para frente no curso, quando vocês estudarem máquinas térmicas, vocês vão aprender que esse processo aqui, ABC, corresponde a uma fonte quente, tá? Onde o calor está entrando no sistema. E esse processo aqui de CDA corresponde ao contato com uma fonte fria, onde o sistema está perdendo calor para o ambiente para voltar no estado original. Tá? Mas isso é um assunto que vai ficar para o futuro, eu só estou plantando uma sementinha aqui para vocês. Beleza? Bom, aí, para a gente finalizar, vamos para o item D. Se a variação da energia interna de D até A é 500 Joule, qual é o calor transferido no processo CD? Então ele está falando o seguinte para a gente. A variação da energia interna de D até A é 500 Joule. De D até A, mais 500 Joule. Qual é o calor transferido no processo de C até D? Bom, a gente viu que a variação da energia interna no processo verde, que é o processo de C até D e depois até A, é menos 800 Joule. Eu posso quebrar esse processo em dois. A variação da energia interna de C até D, que está aqui, mais a variação da energia interna de D até A, que está aqui. Aí ele diz para a gente que esse cara aqui é 500. Coloco aqui. Quando eu coloco 500 aqui, eu encontro que este cara aqui tem que ser menos 1.300. Então a gente encontrou que a variação da energia interna no processo de C até D é menos 1.300 Joule. Tá? Bom, e aí a gente pode, para achar o calor nesse processo, usar que o calor é ΔU mais trabalho. O ΔU nesse processo a gente viu que é menos 1.300, o trabalho é menos 100, né, ele foi calculado no item B. Faço a continha aqui e eu encontro que o calor nesse processo aqui, ó, de C até D, é menos 1.400 Joule. Beleza? E é isso, gente. Repara que eu poderia ter calculado o calor do processo D para A também. Por quê? De D para A, reparem que o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, a variação da energia interna é igual ao próprio calor. E a variação da energia interna é 500 nesse processo. Então o calor seria 500 também, de D para A. Então eu tenho menos 1.400 aqui e mais 500 aqui. Na hora que eu somo esses dois, dá o menos 900 que a gente calculou no item C. Olha que interessante. Para mostrar para vocês que é tudo muito consistente. Tá? Eu sei que isso aqui é confuso no primeiro momento. Tá? É uma coisa que buga bastante a cabeça, tem que parar para pensar. Então eu aconselho que, se você não entendeu direito, pausa o vídeo, assiste de novo, acompanha passo a passo o que eu estou fazendo, tenta se convencer das passagens. Tá? Isso é muito importante, você se convencer das coisas, entender o que está acontecendo. Tá? Eu sei que aqui no vídeo eu falo um pouco rápido demais, então a ideia é que vocês pausem o vídeo, assistam de novo, parem para ver o que está acontecendo. Tá? Isso é realmente bem importante para vocês fixarem bem as ideias. E é muito importante que vocês entendam tudo o que está acontecendo aqui, porque a gente vai ficar até o final do curso discutindo isso. Eu não estou brincando. Isso aqui vai ser discutido até o final do curso. Tá? Então é muito, muito, muito importante que vocês entendam isso muito bem. Beleza? Então é isso, gente. Brigadão e até o próximo vídeo.